Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 15ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Está ausente e com licença médica. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, vereadores e aqueles que nos ouvem pela Rádio Transversal e nos acompanham online. Salmos 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homem e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de maio de 2015. Aos 5 dias do mês de maio de 2015, foi realizada a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor vice-presidente assumir a presidência para fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a 13ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de 4 de 2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 115 de 2015, em atenção ao requerimento 095 de 2015, de autoria do vereador Messias Pinto. Ofício 116 de 2015, em atenção ao requerimento 096 de 2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Ofício número 117 de 2015, em atenção ao requerimento número 097 de 2015, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Requerimento número 098 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade.
Requerimento número 099 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 100 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, e ninguém a solicitando passou à ordem do dia, com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos vereadores. Ato contínuo. O senhor presidente declara aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015, parecer número 018 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015 pela aprovação. Parecer do vereador Donizete Antônio Corrêa Barbosa, membro da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015 pela rejeição. Parecer número 014 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015 pela aprovação. Parecer do vereador Alex Ferreira de Souza, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015 pela rejeição. Parecer número 005 de 2015 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015 pela rejeição. Parecer do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades, referente ao projeto de lei complementar número 005 de 2015 pela aprovação. Projeto de lei complementar número 005 de 2015, de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a alteração da referência do cargo de borracheiro lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da outras providências. O projeto entrou em discussão em primeiro turno, sendo solicitada palavras pelos vereadores Donizete Antônio Corrêa Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo e Alex Ferreira de Souza. Posto o projeto em votação nominal em primeiro turno, o projeto teve 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Houve empate e o voto para desempate do presidente foi favorável ao projeto, sendo aprovado em primeiro turno por 5 votos favoráveis contra 4 votos pela rejeição. Votaram pela aprovação Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Messias Pinto e Miguel Marcelo Sobrinho. Votaram pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Corrêa Barbosa, Kelly Luciana Ortiz e Sérgio Ventura. O projeto entrou em discussão em segundo turno, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Miguel Marcelo Sobrinho, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Corrêa Barbosa, Messias Pinto e Isarildo Moreira Farrapo. Posto o projeto em votação nominal em segundo turno, o projeto teve 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. Houve empate e o voto para desempate do presidente foi favorável ao projeto. Sendo aprovado em segundo turno por 5 votos favoráveis contra 4 votos pela rejeição, votaram pela aprovação Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Messias Pinto e Miguel Marcelo Sobrinho. Votaram pela rejeição
Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Kelly Luciana Ortiz e Sérgio Ventura. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, deu por encerrada a 14ª sessão ordinária, que, para constar, a senhorita Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem tem de direito. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovada. Mensagem justificativa do projeto de resolução número 003 de 2015, de 29 de abril de 2015. Senhores vereadores, o presente projeto de resolução tem o propósito de atender aos dispositivos legais e constitucionais citados no seu preâmbulo e também aos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trata-se de mais uma ferramenta para auxiliar no cumprimento da legalidade, da legitimidade, da economicidade e da eficiência dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Salto de Pirapora, tanto para o cidadão contribuinte quanto para os próprios vereadores, pois o resultado extraído dos relatórios do controle interno servirá de subsídio para a auditoria do Tribunal de Contas, quando se fizer necessário, gerando mais segurança aos atos emanados deste poder. No início, conforme se verifica no seu artigo 11, o controle interno será composto somente pelos servidores efetivos, concursados deste Poder Legislativo, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do comunicado SDG número 032/2012, assim determina, até que se realize a reforma administrativa nesta Casa, quando então, por meio de concurso público, serão contratados servidores com atribuições para o exercício do controle interno. Vale lembrar que no mês de setembro do ano de 2013, esta Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, originando a Lei número 1516/2013, de 12 de setembro de 2013, por meio da qual ficou instituído, no âmbito do Poder Executivo, o seu respectivo controle interno. Diante do exposto, salientando que essa ferramenta é uma suma importância, bastando observar os últimos apontamentos feitos quando do julgamento das contas desta Casa Legislativa pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Espera-se a aprovação deste projeto de resolução. Sala das Sessões, 29 de abril de 2015, Jurandir Matos de Almeida, presidente, Miguel Marcelo Sobrinho, secretário. Projeto de resolução número 003 de 2015, de 29 de abril de 2015. Dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial a observância ao artigo 152, parágrafo 1, a linha G, do seu regimento interno, combinado com o artigo 64, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, ao artigo 54 da Lei Complementar número 101/2000,
ao artigo 75 da Lei número 4.320/1964, aos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil e ao comunicado SDG número 32/2012 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Faz saber que ela aprovou e ele promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído o Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, compreendendo a organização, os métodos e as providências adotadas pela administração interna para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nos procedimentos, avaliar o cumprimento de programas, objetivos, metas e orçamentos da política administrativa, verificar a exatidão e a fidelidade das informações para assegurar o cumprimento da lei. Artigo 2º. Entende-se por sistema de controle interno o conjunto de atividades de controle exercido no âmbito da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, por meio do qual se verificará o cumprimento da legalidade, da legitimidade, da economicidade e da eficiência. Artigo 3º. O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Salto de Pirapora atuará prévia, concomitante e posteriormente aos atos administrativos, tendo como objetivo a avaliação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, tendo como atribuições: primeiro, avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários e a eficiência dos seus resultados. Segundo, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Terceiro, exercer o controle das operações de créditos, avais, garantias, direitos e haveres da Câmara Municipal. Quarto, auxiliar o Tribunal de Contas quando no exercício de suas funções institucionais. Quinto, assinar o relatório de gestão fiscal em conjunto com autoridades da administração financeira da Câmara Municipal. Artigo 54, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000. Sexto, atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. Sétimo, verificar o cumprimento da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites constitucionais fiscais. Artigo 59, inciso 3º e 4º da Lei Complementar número 101/2000. Oitavo, verificar o cumprimento do limite dos gastos totais da Câmara Municipal. Artigo 59, inciso 6º da Lei Complementar número 101/2000. Nono, verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos. Artigo 75, inciso 2 da Lei número 4.320/1964. Décimo, verificar a forma, o momento e os limites de fixação e revisão geral dos subsídios dos agentes públicos. 11º, verificar se a Câmara Municipal está atendendo à emenda constitucional número 50/2006. 12º, verificar a legalidade das licitações e dos contratos, assim como os atos relacionados a pessoal, tesouraria, almoxarifado, bens de caráter permanente, transparência e fundos de adiantamentos,
artigo 68 da Lei número 4.320/1964. Artigo 4º. Os integrantes do controle interno emitirão a cada 4 meses relatório de auditoria interna endereçado ao presidente da Câmara, com base nas informações extraídas dos itens contidos no artigo anterior. Parágrafo único. O relatório de auditoria interna deve conter redação clara e simples, precisa, imparcial, conclusiva e, sempre que necessário, sugestiva. Artigo 5º. Somente integrarão o controle interno servidores que preencherem as qualificações para o respectivo exercício, respondendo como titulares da unidade de controle interno. Parágrafo 1º. Os servidores referidos neste artigo deverão pertencer ao quadro de servidores efetivo da Câmara Municipal, terem conhecimento sobre a rotina interna e administrativa do Poder Legislativo Municipal e dos conceitos básicos relacionados ao controle interno. Parágrafo 2º. Participar de todos os cursos promovidos pelo Poder Legislativo para ampliar ou reciclar seus conhecimentos voltados ao controle interno. Artigo 6º. É vedada a indicação e nomeação para exercício de função ou cargo relacionado com o sistema de controle interno de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 anos, primeiro, responsabilizadas por atos julgados regulares, de forma definida pelos tribunais de contas. Segundo, punidas por decisão do qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo. Terceiro, condenadas pela Justiça por prática de crime contra a administração pública ou improbidade administrativa em decisão transitada em julgado. Artigo 7º. Além dos impedimentos descritos no artigo anterior, é vedado aos servidores com função nas atividades de controle interno exercer a atividade política partidária. Artigo 8º. Nenhum processo, documento ou informação deverá ser sonegado aos servidores de controle interno no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. Parágrafo único. O servidor público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do sistema de controle interno no desempenho de suas funções, ficará sujeito às responsabilizações administrativa, civil e penal. Artigo 9º. O servidor que exercer funções relacionadas com o sistema de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes ao assunto sob fiscalização, utilizando-os para elaboração de relatórios e pareceres destinados aos integrantes do controle interno, ao titular da unidade administrativa ou entidade no qual se procederam as constatações e ao Tribunal de Contas, se for o caso. Artigo 10. Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico necessárias ao processo de implantação e implementação do sistema de controle interno. Artigo 11. Enquanto não for realizado concurso público na contratação de servidores com atribuições específicas para o exercício das funções de controle interno, poderão ser nomeados por ato próprio servidores efetivos
pertencente ao atual quadro administrativo do Poder Legislativo de Salto de Pirapora. Artigo 12. As despesas decorrentes desta resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 13. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, 29 de abril de 2015, Jurandir Matos de Almeida, presidente, Miguel Marcelo Sobrinho, secretário. A palavra está livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada com a ausência da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Como não há matéria a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a 15ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos.